Bom dia, gente. Eu tinha gravado aqui para nós uns papos, umas conversas sobre telhados, porque a gente está aí em dois casos no momento, sobre telhados com os fatores de complicação que a gente realmente gostaria de abordar. Mas eu vou começar com considerações simples e didáticas sobre as patologias, sobre os vícios e as ações em reformas de telhado ou mesmo na concepção inicial e execução de novas coberturas de telhado. Tá? A gente tem que pensar, sempre que fala em construção, a gente fala em materiais de construção. Na realidade, todos os materiais podem ser de construção. Mas quando a gente fala especificamente de materiais de construção, a gente fala de construção corrente, de construção costumeira, materiais, por exemplo, no caso de telhado, materiais cerâmicos em pequenas placas, né? A gente tem, por exemplo, vou pegar aqui para marcar para vocês, digamos, a telha francesa, que é uma telha chata, né? Uma telha chata, tem um formato normalmente 30 por 40, 29 por 22, coisa desse tipo assim, ou seja, uma telha que tem menos de 50 centímetros por 30 centímetros. São telhas praticamente planas, tem pequena ondulação, visto de frente ela tem um formato mais ou menos assim, que é um formato que corresponde a uma tecla, né? Tecla e telha têm a mesma origem etimológica da palavra, tá? Então, as telhas chatas, elas são diferentes das telhas coloniais antigas, ou telha de meia cana, que é esse tipo de telha aqui, vou mostrar para vocês. Esse tipo de telha que está aqui, tá? A telha de meia cana, que normalmente ela era colocada uma meia cana para cima, né? E uma meia cana é o côncavo e o convexo, né? Então, ali encaixando, e você tem então as guias, a água corre por cima, ela corre para aqui, né? Vira e cai na canaleta e vai embora. Então, são duas canaletas, também tamanho pequeno, né? Normalmente 50, no máximo 60 centímetros, às vezes menos, 30, 40, e a gente tem a telha com o comprimento dela. Desenhando aqui em perspectiva, é uma coisa mais ou menos assim. Um túnelzinho, né? Um túnel. Desenhando em perspectiva, a outra entra aqui, e a gente tem então essa volta aqui. É esse tipo de desenho que constitui o sistema de telha, que também é chamada de feita nas coxas, porque reza a lenda que as escravas antigamente faziam, não tinham forma para fazer essas... Isso deve ser lenda, mas pode ser verdade também. E como não tinha forma, cada uma tinha uma coxa diferente, e era feita nas coxas das escravas essa dobragem aí, essa moldagem do barro, da argila, né, para fazer a cerâmica, que depois era cozida em forno. Há telhas também que ficam só no sol, há telhas que levam palha, vários tipos de telha cerâmica. E a telha cerâmica de alta qualidade, esmaltada inclusive, que é muito boa. Mas a telha colonial nova, tipo romana, telha dupla, telha que ela mesmo ela é macho, né, e ela mesmo é fêmea, né? E também é uma telha de pequena proporção, é uma tecla, né? A telha cerâmica pode ser esmaltada ou não, e pode ser em cores, pode ser em branco, azul, vermelho, laranja. Normalmente é cor de telha. O que é cor de telha? Cor de telha é um ocre aí chegado para o Havana, meio alaranjado, e às vezes a gente pinta. Quando eu era criança, eu pintava muito telhado da minha família e de vizinhos, gostava de pintar telhado. Varre, escova e pinta. Existia uma telha, uma tinta, inclusive, que era chamada de tinta cerâmica, que pintava as telhas. Os telhadinhos ficavam tudo bonitos. Naquele tempo, as casas não tinham laje, tinham telhado e forro. Qualquer um tinha casa com telhado. Hoje, telhado é coisa de bacana. Tem que ter um pouco de dinheiro para fazer um bom telhado. A carpintaria é cara, a madeira é cara, e uma boa telha é bem cara. E um telhado com várias águas, com água furtada, que é aquele rincão onde a calha é negativa, você tem que ter muito cuidado e uma mão de obra muito boa. Você tem que ver, por exemplo, aqui qual a telha que absorve mais umidade, fica fraca quando é saturada. Isso acontece com a telha mal cozida, mal vitrificada, ela
Inclusive existe telha de vidro que custa caro, tanto existe telha de vidro colonial como telha de vidro francesa. E custam caro, né? São bastante resistentes. Mas você pintando uma telha com resina incolor, por exemplo, fica bonita e vai durar muito mais tempo mesmo. Vai ter uma longevidade, uma vida útil consideravelmente maior, né? A desvantagem é de muito peso dessa telha, né? Tanto a telha de vidro como a telha de cerâmica, telha de barro normal, tanto a francesa como a colonial, como a romana, elas pesam muito, né? Então você tem dificuldade em transportar, você tem um volume grande para transportar, você tem dificuldade de estocar, tem dificuldade de subir elas para o telhado e depois no telhado elas ficam gerando um esforço a mais de sobrecarga sobre a obra, né? Tudo que é posto pesado sobre a obra, tem que imaginar a obra como se ela fosse um navio, como se ela fosse um veículo. E cada carga que você põe no veículo tem um custo. Vai gastar mais para sustentar aquela carga. Isso acontece com o telhado também. Quando você bota um telhado pesado em cima de uma casa, você é obrigado a ter um alicerce mais forte, é obrigado a ter as contenções verticais, que são os pilares ou paredes autoportantes que funcionam como pilares, bastante resistentes para segurar essas telhas, esse peso todo. Bom, como eu falei, quando observa a umidade, ela fica mais pesada ainda. Ela tem uma desvantagem também, ela custa muito a esfriar. Isso em alguns lugares é vantagem. Há lugares que durante o dia faz muito calor, aí essa telha protege do sol, né? O sol não consegue penetrar muito nessa telha, esquenta a telha bastante, mas não consegue penetrar. Mas depois, se esse lugar for um lugar que seja quente de noite, ela demora muito a dissipar, demora muito a perder calor, né? Isso não acontece com outro tipo de telhas que a gente vai ver em seguida. Mas existe telhas, por exemplo, a telha de plástico, a telha metálica, a telha de fibrocimento, que é a Eternit, a Sano, que a gente fala, né? E essas telhas são telhas maiores, tá? Então nós vamos partir comparativamente, se você for observar, uma telha, por exemplo, francesa, que tem esse tamanhinho que está aqui, uma telha, no mínimo, se for uma telha de 50, ela tem 10 vezes mais. Se for uma telha de 1, ela tem 20 vezes mais. E há telhas Eternit, do tipo ondulada, de fibrocimento também alto, né? Uma telha produzida para vencer grandes vãos, em que ela é ondulada em corte, ela tem a onda alta e a onda baixa, o positivo e o negativo, e ela tem um comprimento muito longo, de 3 metros, 4 metros, normal é 2 e pouco, mas ela tem bastante longo. E essa espessura dela pode ser bastante resistente, normalmente não é, tá? Vamos falar dessa telha então de fibrocimento? Já falamos da telha francesa, da telha colonial, que ela tem uma desvantagem de uma mão de obra cara, de ter que ter madeiramento forte e bem feito, e uma dificuldade de absorver muita água e de rachar com facilidade, e se movimenta com o vento. À medida que o vento pega ela, sacode ela. Não raro a gente tem que prender ela com arame. É uma telha também que quebra com facilidade quando se pisa nela. O que acontece também com a de fibrocimento. A telha de fibrocimento, ela absorve água também, fica muito frágil quando umedecida, ela cria um limo, e não raro a gente pinta a telha de fibrocimento, a qual já deveria ter vindo de fábrica com uma camada de resina sobre ela. É muito comum hoje em dia você ver aplicarem manta adesiva metálica em cima de fibrocimento, até em cima de telha francesa, mas mais em cima de fibrocimento. A gente tem constatado com infravermelho, em inspeções que a gente tem feito, que nessa parte aqui de baixo da telha, ela tem uma rachadura imperceptível, tá? Própria dela mesmo, que abre mais com o transporte, abre mais quando se pisa, abre mais com as variações climáticas, tempo, chuva, calor, ela vai abrindo, e você deita embaixo do telhado e tira uma fotografia de infravermelho, eu já fiz isso, e você vai ver que tem uma presença de água ali, uma fissura que vai desenvolver. Eu vou parar agora um pouco e volto com outra gravação, tá bom? Até já então.